Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Oncogeriatria Brasil Convida. Somos a doutora Janine e a doutora Lucila, médicas oncologistas, cofundadoras da Oncogeriatria Brasil, e vamos te acompanhar nesse episódio. A Oncogeriatria Brasil é uma empresa de ensino dedicada para a educação no envelhecimento. Se compromete com a disseminação de informações sobre as particularidades do câncer no processo de envelhecimento. Acreditamos muito no poder da educação para proporcionar melhores desfechos no tratamento oncológico da população madura. E para a gente se manter atualizado no que se refere à oncogeriatria, não se esqueçam de se inscrever nas nossas mídias sociais e no nosso site. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o Março Azul, o mês de conscientização do câncer coloretal. E convidamos dois grandes amigos, Dr. Pedro Som, médico oncologista do Hospital Einstein e do HCOR, e Dr. Marcos Adriano, cirurgião oncológico, diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Sejam muito bem-vindos ao Oncogeriatria Brasil Convida. Obrigado. Obrigado. O Março Azul é um mês dedicado à conscientização do câncer cólon retal, câncer de cólon e reto, e a gente sabe que a idade média de diagnóstico desse câncer é por volta de 50 anos, e com o processo de envelhecimento, a incidência tende a aumentar. Marcos, como cirurgião, quando a gente fala de câncer de intestino, englobando câncer de cólon e reto, a gente tem uma divisão anatômica importante para a decisão de tratamento. Você explica um pouquinho para a gente? Maravilha, perfeito, Janine. Lembrando da continuidade do trato digestivo desde a boca até o ânus, o cólon ele vem logo após o intestino delgado. A gente tem o cólon direito, o cólon transverso, o cólon esquerdo, o cólon sigmoide. São todos órgãos intraperitoneais e do ponto de vista de programação de tratamento, a localização do tumor no cólon não difere. Normalmente o tratamento na doença localizada é o tratamento cirúrgico de upfront. Continuando depois do cólon sigmoide, nós temos o reto. E aí sim, no reto, nós temos algumas particularidades. O reto alto, ele é conhecidamente definido a partir ali de 10 centímetros da borda anal. A gente tem o reto alto como órgão intraperitoneal. Normalmente nós tratamos o reto alto como os tumores de cólon, a princípio com doença localizada cirurgia. A grande diferença reside no ponto de vista da anatomia do reto médio e do reto baixo, onde eles são órgãos extraperitoneais e a partir disso nós conseguimos lançar mão de algumas opções de tratamento, não necessariamente cirúrgicos de princípio, não necessariamente cirúrgicos de upfront. Para finalizar, eu quero deixar bem claro que essa definição ela nem sempre é utilizada somente com base em centímetros da colonoscopia. O ideal é que você sempre lance mão da colonoscopia, obviamente que vai te ajudar a entender quantos centímetros tem da borda anal e mais ou menos, a grosso modo, de 8 a 10 centímetros a gente tem reto médio e reto baixo, mas é muito importante também utilizar a ressonância. A ressonância é que ela vai definir para a gente, através da reflexão peritoneal, se esse reto ele é um reto alto, normalmente tratado com cirurgia, ou um reto médio, um reto baixo, que também pode ser operado de upfront, a depender, claro, desse estadiamento, normalmente com a ressonância de pelve. A gente fala um pouquinho da localização anatômica, mas em relação aos fatores de risco, Pedro, quais são os principais para o câncer coloretal? Isso é interessante. A gente pode dividir, de modo geral, os fatores de risco entre fatores de riscos modificáveis, que a gente pode evitar no nosso dia a dia, e alguns fatores de risco que são inerentes, por exemplo, o risco hereditário, o risco genético. Os fatores de risco que a gente já conhece, o sedentarismo, a obesidade, o estilo de vida ocidental, não é? Muito trabalho e pouca atividade física, isso vem sendo relacionado ao desenvolvimento de câncer, principalmente no grupo de mais jovens. E a gente sabe que a exposição a agentes tóxicos, como carne vermelha, embutido, enlatado, defumado, uma alimentação rica em carne vermelha desse modo, aumenta também o risco, e pobre em vegetais, verduras e legumes. Tem alguns componentes também dos hábitos de vida, como o cigarro, o álcool, o abuso do álcool. O álcool ele tem uma questão interessante diferente do cigarro. O cigarro, aparentemente, qualquer nível de uso, qualquer quantidade é nociva. Já o álcool, aparentemente, se você toma um pouco na semana, ou eventualmente uma taça de vinho, o risco é mais relacionado ao volume de ingestão. Isso é importante falar, porque também muitos pacientes meus falam: Pedro, eu não vou viver, eu não posso tomar nada, eu não posso comer nada, por que eu vou viver, não é? E na verdade não. O álcool parece que você tem uma quantidade que você pode eventualmente curtir e não vai aumentar o seu risco.
Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, né? A gente vê na mídia muito frequentemente o alerta, aumento de número de casos em jovens de câncer coloretal. Isso até motivou aí uma mudança na recomendação do início da idade de rastreamento e a gente fica muito em alerta. Poxa, agora é só jovem que vai ter câncer de coloretal. Mas a maior incidência ainda é na população idosa, correto? Sem dúvida. A população, principalmente acima dos 60, 65 anos. É interessante se for ver agora, acabou de sair tem o Globocan de 2020 e o Cancer Statistics novo saiu agora. E você for ver, o câncer coloretal, a incidência vem aumentando e o grosso é nos idosos ainda, a maior quantidade. Para trás, claro, do câncer de mama e próstata, que também diretamente relacionado ao envelhecimento. Sim. Também são os 2 tumores mais comuns no idoso, né? Eu acho que você trouxe bem essa questão, e o Pedro falou, é a vida moderna que traz isso, né? A questão da inflamação intestinal, cada vez mais eles estudando a questão da microbiota. E o fato de uma alimentação e o sedentarismo acabam impactando nessa maior incidência na população mais jovem, né? E eu acho que o fato da gente conversar sobre o março azul na população idosa, obviamente, além do fato de ser a população mais acometida, é a população que vai trazer mais dificuldade ali na tomada de decisões, de tratamentos. Então, a complexidade é muito maior, o que vai exigir da gente uma capacitação nesse olhar geriátrico, né? E justamente nisso, Pedro, como é que esse paciente se apresenta para você? Assim, qual que é o principal sintoma em paciente com câncer? Geralmente, uma coisa interessante, a gente sempre pensa no sangramento, né? Que tem muito, a mídia discute muito e as pessoas veem o sangramento como algo relacionado a uma doença no intestino. Mas a gente tem que lembrar que a maioria dos sintomas, eles são sintomas inespecíficos. Como, na verdade, todos os tumores de aparelho digestivo de modo geral. Então, perda de peso, um cansaço sem causa específica, pode ter uma alteração do calibre das fezes e do hábito intestinal, ou para menos ou para mais, prendendo ou soltando muito. Mas no caso dos idosos, uma coisa interessante para tentar é a anemia, né? Porque pode ser um sinal de sangramento, aquele sangramento mais oculto. E não só de tumores de intestino, mas também de tumores mais altos, como por exemplo tumor de estômago. Você pode ter um sangramento que se mistura com a digestão e eventualmente ele é negligenciado, ele não é visto. Sim, muitas vezes eles falam que é comum um idoso ter anemia, né? Não é normal ele ter anemia. Vamos justificar, é do próprio envelhecimento. Então, na presença de uma anemia, mesmo que incipiente ali, inicial, a gente tem que ficar alerta com esse sangramento mais oculto, né? Isso, e além disso, lembrar que normalmente associa-se o sangramento à doença hemorroidária. Ok, a doença hemorroidária é a causa mais comum de sangramento, mas nós precisamos lembrar que qualquer paciente com idade para ter câncer de intestino, e a gente está falando agora de 45 anos para cima, esse paciente com sangramento, ele precisa fazer uma colono, até que se exclua um câncer de cólon, um câncer de reto, um câncer de canal anal, esse paciente ele tem que fazer uma colonoscopia. Esse é um sintoma muitas vezes negligenciado, por quê? Porque a população fala muito em doença hemorroidária, hemorroida, principalmente na nossa população idosa, que ainda também tem muito tabu em falar sobre isso e também em fazer esse exame. Cabe essa discussão também. Você trouxe esse ponto da colonoscopia, eu acho que é muito importante a gente utilizá-la como estratégia não só de diagnóstico, né? A gente evolui muito em relação ao tratamento via endoscópico. Em relação a isso, a gente pode discutir sobre rastreamento, né, Marcos? Então, o que você acha? Existe uma idade limite? O que você traz, assim, no dia a dia como cirurgião da indicação do rastreamento do câncer de colo? Como a Lucila comentou, as recomendações hoje sempre se teve esse número de 50 anos ali, parece que é um número cabalístico. A gente cresceu com esse número, 50, 50, 50. As recomendações mudaram, nós descemos um pouco mais para 45. Lembrando que essa recomendação são para aqueles pacientes que têm um risco médio, um risco usual para ter câncer de intestino. Está indicado algum método de rastreamento e idade. Teoricamente, a gente sabe hoje que a idade não é mais definidor de screening, de tratamento. A gente precisa entender o paciente, principalmente aquele paciente idoso, na sua complexidade. Mas, by the book, via de regra, 45 anos a 75 anos é a idade para screening, para rastreamento. De 75 a 85 cabe aquela discussão, e nessa discussão, entender qual é a expectativa de vida do nosso paciente para atentar ao exame de rastreamento.
E, obviamente, que existem diversas calculadoras para estimarem essa expectativa de vida. E, além disso, existem hoje papers, hoje documentos bem escritos, que são ferramentas de decisão, em que a gente pode entregar para o nosso paciente, para ele ler e entender qual a importância da colono dentro do que ele imagina para ele, a chance dele morrer, a chance dele ter um tumor de intestino na colonoscopia. Outro ponto extremamente importante é sobre qual o melhor método de rastreamento ser utilizado. Hoje, nós sabemos que a colono, como a Janine colocou, ela possibilita não somente o diagnóstico, mas pensando num pólipo, numa lesão potencialmente ressecável, hoje nós evoluímos muito para a colonoscopia, também como método terapêutico. E hoje, o melhor método, aquele que mais afeta a mortalidade, mais diminui a mortalidade por câncer de intestino, é a colonoscopia. Porém, o melhor método mesmo é aquele em que o paciente adere. Sim. Não adianta você optar e sair por aí falando que tem que fazer colono, você entrega o pedido de colono para o seu João, ele não vai fazer aquela colono por uma série de fatores, como tabu, como preparo, como orientação. Então, hoje, o melhor método é aquele método que o paciente tem adesão. Existe a opção de fazer só sigmoidoscopia, que é uma colono que vai até o sigmoide. Tem a opção de fazer uma TC com colonoscopia, né? Uma colonoscopia por TC virtual, uma colono virtual. Mas os mais utilizados ainda são os testes de fezes e a colonoscopia. Teste de fezes pode ser o FIT, que ele negativo repete anualmente. E se tivermos a opção de procurar ali no DNA tumoral nas fezes, também é uma opção que repete a cada 3 anos. Mas lembrando que o ideal é aquele método que mais afeta a mortalidade, mais interfere positivamente em diminuir a mortalidade, é a colonoscopia. E você tocou num ponto interessante, que é a gente entender a expectativa de vida do nosso paciente. A gente precisa raciocinar em termos de anos remanescentes de vida para indicar ou não um exame como esse, né? Inclusive, a SBGG, dentro da iniciativa do Choosing Wisely, recomenda que a gente não peça esse exame, ou pelo menos sem antes discutir com o paciente, para aqueles indivíduos que têm expectativa de vida inferior a 10 anos. Né? E vamos supor, assim, um paciente que chegou no seu consultório, sei lá, ele tem 80 anos, tem uma capacidade funcional boa, nunca fez colonoscopia. É fato a recomendação de que quem nunca fez pelo menos um exame é suficiente? Se esse tiver normal, não precisa mais? Boa pergunta. A colonoscopia normal, negativa, teoricamente, o próximo exame ele é daqui a 10 anos. Isso é o que os guidelines recomendam. Mas o que pouco também se comenta é a qualidade dessa colono. Porque nós partimos do princípio que a repetição é em 10 anos, pensando numa colonoscopia, num grande centro, onde existe um item de qualidade que é a taxa de detecção de adenoma. Então, teoricamente, uma colonoscopia de qualidade tem que ter uma taxa de detecção de adenoma alta. Isso me preocupa um pouco, porque nós sabemos que o Brasil é um país gigantesco e nem todo paciente tem acesso a uma colono de qualidade com um preparo bem feito. Então, muitas vezes, a colono pode deixar um pólipo despercebido e aí aquela recomendação de 10 anos ir por água abaixo, mas via de regra são 10 anos. Ou seja, nesse caso, um paciente de 80 anos tem uma expectativa de vida boa, é um paciente funcional, cabe discutir com ele, sim, uma colonoscopia e, teoricamente, seria essa colono negativa, a próxima seria com 90 anos. E aí, nesse cenário, seria uma outra discussão de exame, uma outra discussão de tratamento. E para complementar, turma, colonoscopia ele é rastreio para pacientes assintomáticos, é algo que também faz muita confusão. Paciente que tem sintoma, como o Pedro colocou, esses sintomas inespecíficos têm sangramento, o exame ele não é mais de rastreamento, ele é um exame de diagnóstico. Por que eu digo isso? Porque nós ainda enxergamos sangue oculto sendo pedido como método de rastreio para pacientes com sintomas. Isso atrasa demais o tratamento.
Ou seja, é interessante que exista uma diferenciação entre aquele paciente que chega assintomático e rígido a um exame de rastreio, daquele paciente que tem sintomas, está numa idade de diagnóstico. E esse paciente com sintoma, ele não pode ter o diagnóstico atrasado, ele tem que ir direto para a colonoscopia. Pegando o gancho que você falou, né, Marcos, da importância, hoje em dia a gente está numa época de muito se solicitam os exames, né? E toda vez que a gente pede o exame, a gente tem que avaliar esses resultados. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Que a gente tem uma rotina onde as pessoas solicitam uma colonoscopia, às vezes o próprio paciente, por estar assintomático, demora um tempo para avaliar o resultado histopatológico, né? Discute um pouquinho da importância desse resultado, não só do laudo da colonoscopia, mas também o resultado histopatológico que determina o segmento desse paciente, né? Perfeito. A colonoscopia, se ela for normal, sem pólipo, sem nenhuma lesão, não vai ter esse exame e o paciente vai olhar ileocolonoscopia dentro da normalidade, ele não precisa esperar uma biópsia. Partindo do princípio que pólipos são muito comuns, provavelmente os nossos pacientes, mesmo assintomáticos, eles farão o exame, terão um diagnóstico de pólipo, e esse pólipo ele vai para um laboratório de anatomia patológica e é extremamente importante que esse exame seja checado por um especialista, que ele tenha, obviamente, uma qualidade nesse exame e que esse exame seja checado por um especialista. Os pacientes precisam entender, e claro, pensando num contínuo de cuidado, não é só fazer o exame. Foi como você bem levantou, Janine. Muitos pacientes falam, não, eu fiz o exame, tá tudo bem. Esquece o resultado, esquece de retornar. E obviamente que às vezes isso vem de uma cultura muito paternalista nossa, onde nós terceirizamos, o paciente terceiriza o cuidado. Nós temos hoje algumas instituições de saúde, algumas operadoras que fazem essa busca ativa. Isso já é legal, isso já ajuda muito. Mas via de regra, o paciente precisa lembrar de fazer a colono. Se tiver alguma biópsia, ter o resultado dessa biópsia, de preferência no local de qualidade, e procurar um médico especialista para analisar essa biópsia, porque muitas vezes ele pode ter um tumor de intestino, câncer coloretal na colonoscopia, nesse diagnóstico do pólipo, ele pode estar tratado ou não, a depender do resultado. Daí a importância de nós termos esse cuidado global, essa linha inteira muito bem desenhada, de preferência sempre com médico especialista. Agora vem o desafio, né? Chegamos ao diagnóstico, temos um câncer coloretal. E aí, Pedro, quais são as principais estratégias de tratamento nesse paciente idoso, né? Pois é, os tratamentos da oncologia, a gente pode dividir entre a cirurgia, radioterapia e os tratamentos sistêmicos, né? Na parte da oncologia, a quimioterapia sempre foi muito tempo um pilar importante e agora entrou as imunoterapias e as medicina de precisão com a terapia-alvo ou terapia personalizada. Então, tem alguns casos, principalmente quando o paciente tem uma doença mais avançada, que a imunoterapia ou alguns anticorpos ou uma terapia-alvo com comprimido pode ser mais interessante do que quimioterapia. Eu acho que é importante sempre ter uma previsão de tratamento para esses pacientes. Então, de maneira geral, a gente tem estudos recentes que mostram, às vezes, que algum paciente ou outro, até como foi muito bem explicado no começo da posição da doença, que às vezes um tumor que a gente trataria com radioterapia num paciente mais jovem, talvez possa ser tratado só com cirurgia. E eventualmente ele nem precise de radioterapia ou eventualmente nem precise de alguma outra estratégia. No paciente idoso, tem dados mostrando que alguns remédios, alguns quimioterápicos, por exemplo, a oxaliplatina, e a Lucila sabe muito bem desses dados, né, que não tem um benefício tão importante como para o paciente mais jovem. Então a estatística, o tempo de vida, né, do doente e quanto que a gente espera buscar com aquele tratamento é fundamental na escolha terapêutica. Eu tenho uma sorte muito grande de trabalhar no Einstein HCor, serviços bons de referência, que a gente tem esse serviço de oncogeriatria à disposição, automático, na verdade, que avalia os doentes, a gente recebe um report, um relatório, falando do nosso paciente como que ele é e como que é a reserva dele funcional. Isso é fundamental para a escolha dessas terapias. Então, o fato da gente ter hoje em dia muitas estratégias é fundamental na hora de a gente poder pensar o que é melhor para o nosso paciente. Isso é um desafio, né? A gente, como a gente acabou de falar, somos privilegiados por ter esse acesso. E é uma angústia de muitos, né, Lucila? Muitos trazem pra gente isso. Comenta um pouquinho, se a gente não tem esse suporte de
equipe multiprofissional, do serviço de oncogeriatria, o que a gente pode fazer para conseguir avaliar melhor esse paciente idoso? Esse eu acho que é o X da questão, né? Acho que tudo começa com educação, né? Educação para o envelhecimento da sociedade como um todo, dos serviços de saúde, valorizando esse tipo de iniciativa, das áreas formadoras de profissionais, não só médicos, mas de todas as especialidades, a equipe de saúde, de atentar para a necessidade de ter o ensino sobre geriatria em todos os especialistas e trazendo o discurso aqui mais para o nosso quintal, né, o oncologista, o cirurgião, a responsabilidade, em última análise, é nossa. Né? Como que você está com um paciente complexo na sua frente e tudo bem você fazer uma decisão terapêutica sem entender quem é aquele paciente, né? A gente está na era da oncologia de precisão, a oncogeriatria é oncologia de precisão. Né? Então, a gente precisa trazer esse conceito e trabalhar em cima dele. Então, é triste que todos os colegas não tenham acesso a um suporte como esse, mas tudo começa com o primeiro passo. Né? Então, o que eu sugiro? Né? Que a gente possa, ali no nosso consultório, trocar uma escala de performance status, ou então, em complemento a ela, ir atrás de uma score de triagem geriátrica, uma escala como o G8, que em 3 minutinhos você tem esse resultado. Você sabe se seu idoso é robusto ou potencialmente frágil, e isso te acende um alerta. Né? Você tem, invariavelmente, num grande serviço, o time de saúde, a equipe multiprofissional. Então, a nutricionista já fez a avaliação nutricional, ela já sabe se ele está sob risco. O fisioterapeuta já fez a avaliação, ela sabe se é o idoso com risco maior de queda. O farmacêutico já sabe se tem polifarmácia. Então, quando a gente trabalha em time, né, as informações elas se conectam e não dá trabalho para ninguém, a informação já está lá. Elas só se conectam e aí você consegue colocar o paciente no centro do cuidado. Então, eu acho que fundamental é a gente entender que a responsabilidade é também nossa. É claro que é do gestor, etc. e tal, mas ela é primordialmente nossa. E ela já está lá, essa informação já existe. A gente só precisa ir costurando à medida que a gente entende que é fundamental para que o nosso paciente seja bem tratado. Eu acho que você trouxe uma coisa que é uma frequente para nós médicos, e eu falo pela minha própria rotina, que eu fui aprendendo com isso e estou trabalhando num serviço específico de idosos, onde a gente tem uma dificuldade de se comunicar mesmo com a equipe de saúde. A gente é médico-cêntrico. Né? A gente vê essa dificuldade, o Marco sempre fala, né? Ser transdisciplinar. Essas avaliações existem, mas a gente precisa voltar um pouco para ouvi-los. Eles têm muito, a gente tem que aprender a compartilhar o cuidado. Isso faz diferença para a meta terapêutica desse paciente, né? Não só o tratamento sistêmico, né? Eu acho que a decisão cirúrgica também é muito difícil, né, Marcos? Conta um pouquinho pra gente como isso funciona no cenário do câncer coloretal. Como a Lucila trouxe, o cirurgião ele precisa entender que ele faz parte de um todo, obviamente, e que esse todo ele é necessário para uma adequada decisão de tratamento, principalmente quando nós falamos de tratamento cirúrgico do câncer coloretal, que muitas vezes pode ou não envolver o uso de uma estomia, que é outro tabu também, e que assusta o paciente. Ou seja, a equipe de saúde como um todo, com as suas avaliações, elas interferem positivamente na decisão de tratamento. O cirurgião ele tem que lançar mão de diversas ferramentas para que ele saiba o grau de fragilidade, o distúrbio funcional, nutricional desse paciente, para que ele realmente entenda se o tratamento cirúrgico, que muitas vezes pode ser o melhor tratamento para aquela doença, pode ser que ele não seja o melhor tratamento para aquele doente. Isso, falando nos pacientes idosos, nos pacientes frágeis, essa decisão ela é primordial. Dito isso, hoje se fala muito em pré-habilitação. E a pré-habilitação, muitas vezes, ela é entendida como a intervenção. Mas a pré-habilitação, numa linha de cuidado, ela começa com a seleção do paciente, com a triagem. Não pensem que a pré-habilitação, que é otimizar clinicamente o paciente,
anemia, glicemia, tabagismo, alcoolismo, exercício físico, nutrição e suporte psicológico. Muitas vezes, quando se fala em pré-habilitação, se pensa que isso é uma intervenção, mas ela começa com a adequada seleção do paciente. Então, quando você pensa em pré-habilitação, pense na seleção. Esse processo de seleção do paciente, com os testes funcionais, avaliação nutricional, a parte psicológica, exames laboratoriais, anemia, glicemia, diabetes, tabagismo, vai trazer para você informações se esse paciente ele não vai para tratamento cirúrgico de forma alguma, porque muitas vezes esse paciente ele é muito frágil, tem as comorbidades muito descompensadas, esse paciente ele não vai para tratamento cirúrgico, mesmo que esse paciente tenha alguma intervenção para tentar melhorar. Muitas vezes esse paciente vai ser totalmente fit, esse paciente ele vai direto para o tratamento cirúrgico, e hoje nós precisamos prestar atenção nesse paciente do meio. Esse paciente do meio é aquele paciente em que a gente vai intervir com exercício físico, cuidado nutricional e preparo psicológico e otimização clínica, para que esse paciente, num período ali de 3, 4 semanas, tenha uma melhora de performance, para que ele receba o melhor tratamento possível para aquela doença. No caso da decisão de tratamento, pensar na cirurgia, principalmente tumores de cólon, doença localizada, tumor de reto alto, doença localizada. Quando você fala em reto médio, reto baixo, com o advento de outros tratamentos não cirúrgicos, essa decisão ela é muito mais complexa, porque você traz aquele doente que é fit, um pouco frágil para operar, e você traz ainda o oncologista, traz o radioterapeuta, traz toda a equipe de saúde para essa decisão de tratamento. Mas hoje, para finalizar, não faz sentido algum você tratar um paciente complexo e abraçar essa complexidade dele sem lembrar de uma adequada seleção do paciente. Essa seleção passa por linhas de cuidado focadas na pré-habilitação. A importância da pré-habilitação, que muitas vezes as pessoas acreditam que é só no pré-operatório, né? Quando a gente fala de oncologia, é uma linha de cuidado, né, Pedro? Esse paciente continuar esse processo de reabilitação no pós-cirúrgico é importante, porque quando ele chega pra gente, a gente tem algumas tomadas de decisões, né? Faz diferença para você? Sim, com certeza. O que é uma coisa interessante, tanto para os pacientes que fazem só cirurgia, como os pacientes que eventualmente fazem algum tipo de quimioterapia, algum tratamento, tem muito dado mostrando que manter esse paciente em suporte, tanto de atividade física, suporte nutricional, os resultados são melhores, a gente sabe disso. As avaliações de força muscular, hand grip e tudo mais, isso daí nos ajuda e dá uma ideia boa de quanto que a gente vai poder investir no sentido de tratamentos, na parte oncológica. Eu uso muito isso, principalmente a adjuvância, que a gente fala que é aquele tratamento oncológico depois da cirurgia. Muitas vezes a adjuvância, talvez o oncologista coloque um valor muito grande, e a gente tem que lembrar que a adjuvância é para aumentar as chances de cura, já tem paciente curado com a cirurgia. Então o importante é quanto que vai ganhar, e será que esse benefício ele é real no sentido objetivo? Então essa avaliação para o idoso é muito mais importante do que para o paciente jovem, que às vezes a gente vai no piloto automático. Para o idoso, eu sempre avalio quanto que é importante aquela quimioterapia adjuvante e se realmente ela é necessária. O benefício absoluto a gente discute muito, né? A Lucila trouxe essa questão da medicina de precisão, ela entra nessa parte também, né? Qual o benefício absoluto desse tratamento? Isso também entra no cenário do metastático, né, Pedro? Para a gente tomar essa decisão, até quando, qual estratégia, né? Poliquimioterapia, qual a melhor estratégia, a gente evoluiu muito. Qual conselho você daria, né, quando a gente está pensando no paciente com câncer de colo retal metastático? Sim, atualmente ainda a quimioterapia é um grande pilar de tratamento. Se for ver no Serviço Único de Saúde, a quimioterapia é praticamente a única estratégia do colega oncologista para tratar a doença metastática. Mas alguns remédios, principalmente baseados em algumas alterações genômicas, estão vindo no mercado. E os inibidores de Carras, por exemplo, as imunoterapias, os inibidores de BRAF e outros. Eu acho que a tolerância do doente para tratamentos oncológicos direcionados é melhor do que quimioterapia. O problema grande é o acesso e o custo. Então, muitos colegas ainda necessitam da quimioterapia para controle de doença de seus pacientes. Então, nesse sentido que eu acho que a gente tem que ficar atento à dose
Então, o que eu faço? Eu faço redução de dose na grande maioria dos pacientes e mudo o schedule. O schedule é o ciclo. Então, por exemplo, em outras doenças que a gente tem aplicações semanais, eu pulo uma semana, não faço a semana do meio. E geralmente quimioterapia em bolos eu tiro, eu não faço. São só alterações do oncologista. E eu falo que é nem questões mais, assim, de protocolo, mas de experiência nossa ao longo do tempo, né? Que você entende que aquilo talvez... E tem dado mostrando que tanta quimioterapia talvez não seja necessária e até seja detrimental, você não precisa fazer, né? Então é uma questão de como a gente tem um grupo forte, institucionalmente falando, de psicologia, nutrição, fisioterapia, oncogeriatria, a gente consegue ter uma noção mais exata disso. E lembrando que o colega que não tem tanta familiaridade ainda com o tema, se está em dúvida, qual o risco desse paciente de ter toxicidade ou não a químio, o que eu posso fazer com essa dose? Existem scores, né? Existe o score de toxicidade à quimioterapia, o score de Rúria, que está disponível online no MyCarg. Ele já foi traduzido e adaptado para a língua portuguesa. Então, muitas vezes, alguém na sua pré-consulta já te entrega esse score preenchido. E aí você consegue classificar qual é a chance do seu paciente ter essa toxicidade. Inclusive, esse score ele é mais preciso em predizer toxicidade do que a percepção do médico. Aí eu acho que vai dar tudo certo. A pontuação do score é mais sensível, então isso guia nossas escolhas e prepara o paciente para a jornada, é importante. Essa jornada a gente tem que lembrar, acho que você trouxe muito bem, nós, digo como oncologista, né? A gente sempre associa o principal desfecho à sobrevida, né? E quando a gente está falando do paciente metastático, a gente tem que lembrar da sobrevida atrelada à qualidade de vida, né? A população madura, idosa, tem um olhar diferente para isso, né, Lucila? Esse é um ponto importante na decisão do paciente metastático. Isso passa por a gente entender que existem outros desfechos em oncologia além de sobrevida global, só que ninguém contou pra gente, né? Mas é isso aí, a gente vai tratar cada vez mais pacientes idosos com outras preferências individuais. Então, esses outros desfechos obrigatoriamente passam por qualidade de vida e capacidade de viver de forma independente. Esse é o grande tesouro do nosso paciente idoso, viver de forma independente, a autonomia. Então, pesar oxaliplatina, neuropatia, risco de queda, porque, assim, na primeira consulta, nós vamos discutir a sobrevida, eu quero viver mais. Mas, conforme o paciente for avançando aí nessa jornada, não tenha dúvida que vamos discutir muito sobre: será que vale a pena? Qual a qualidade? Compensa? Então, esses outros desfechos, eles vão aparecer. E, neste sentido, eu acho que nós temos que procurar tratamentos que nos mostrem que esses outros desfechos também foram positivos. E isso vai, sim, direcionar a nossa escolha de um em detrimento ao outro. A gente tem que sempre lembrar que a gente trata pessoas e não doença, né? Sempre. O desafio diário. E eu queria pedir para vocês, para a gente finalizar, Marcos, explica um pouquinho sobre você, né? E dá um conselho para os pacientes, para a equipe de saúde que trata o paciente idoso com câncer de colo retal. A minha trajetória foi baseada no tratamento do paciente cirúrgico idoso. E eu aprendi a respeitar realmente o paciente e essa decisão de tratamento. O meu conselho é: conversem com o paciente. É só isso que eu peço. Conversem com o paciente, escutem o paciente. Lembrem que esse paciente ele precisa participar da decisão de tratamento. É óbvio que uma equipe de saúde bem organizada, bem orientada, as ferramentas, as calculadoras, elas são extremamente importantes. Mas se nós não trouxermos o paciente, o familiar, para a decisão de tratamento, nada disso fará importância, porque a opinião dele, frente a tudo isso, e o seu entendimento são únicos. Ele precisa estar junto da equipe de saúde na decisão de tratamento. Eu aproveito só um minutinho para compartilhar um caso em comum que para mim foi muito emblemático, de uma senhora de 95 anos, italiana, lindíssima. Ela era Miss da maturidade. E ela tinha um câncer de reto baixo, né, Marcos? Funcional. E chegou para essa decisão conjunta, a gente compartilhou, acho que foi uma das principais aulas de decisão compartilhada que eu tive nos últimos anos. Ela tinha performance, eu fiz o tratamento conservador.
Ela ficou bem, sem doença. Ela foi diagnosticada com 93, se não me engano, até os 94, 95, ela recidivou. E foi no ano passado, no final do ano passado, quando estava acabando de voltar para minha rotina. E eu lembro que ela chegou, ela estava acompanhando com você, né? E ela falou assim, doutor, eu sei que a doença voltou, mas o que eu queria combinar com você? Eu preciso desfilar mais uma vez. Eu tenho um vestido pronto, eu tô muito feliz com isso. Eu preciso viajar com os meus netos em dezembro. E eu não sei se eu vou estar viva, independente desse tratamento. Eu sei que a doença tá aqui, que ela voltou, mas eu tô me sentindo bem. Então eu prefiro vestir o meu vestido, que eu me programei, e viajar com os meus netos. Eu, como oncologista, fiquei desesperadíssima. Liguei pro Marcos do Adriano, eu falei, eu não posso, ela é funcionando, ela vai perder performance. Mas ela não queria e ela estava bem, ela estava sintomática. Isso foi uma decisão compartilhada, né? Eu sabia que existia um risco, a gente estava perante a necessidade, talvez, de uma cirurgia de urgência. E ela desfilou, né, lindamente, tenho as fotos. Ela viajou com os netos, teve o seu último Natal. E no início do ano ela faleceu, sem fazer o tratamento, né? Então, acho que isso é importante. A gente precisa se comunicar com o paciente, a gente precisa ouvir. E aí será que se eu tivesse feito o tratamento, provavelmente eu tinha agregado morbidade, não tinha respeitado os seus últimos desejos de vida, né? Então, acho que é muito importante essa comunicação entre a equipe e com o paciente que você trouxe, né? Lembrando que ela faleceu com a doença e não da doença. Faleceu por morte súbita, né? E a cirurgia dela envolveria uma colostomia, muito provavelmente definitiva, o que ia impactar absurdamente na vida dela. E esse foi um caso belíssimo, lindíssimo, mostrando que escutar o paciente, trazê-lo para essa decisão é primordial. Não dá para fazer oncogeriatria sem escutar o paciente. E você, Pedro, como oncologista, você tem algum conselho? Primeiro eu queria parabenizar vocês, né, pelo Oncogeriatria Brasil. Eu acho que é uma iniciativa incrível. E, na verdade, eu fiz o meu fellow na Mayo Clinic, fiquei lá um tempo. Tem uma coisa aqui nos Estados Unidos, é muito, assim, difundida. E, na verdade, o que a gente está fazendo aqui, vocês estão fazendo, é patient advocacy, né? Isso daí é importantíssimo, porque a gente munir o paciente de informação é o melhor modo da gente melhorar a medicina no nosso país. Porque a gente discutir o P significativo, 0,002, isso, aquilo, a gente está, na verdade, munindo o médico de informação. Mas por que a gente não mune o paciente de informação? E não só em câncer coloretal, mas, por exemplo, colangiocarcinoma, câncer de pâncreas. É fundamental o paciente estar munido de informação da doença e das opções. Porque não existe só o plano A. Tem que ter o plano A, o B, o C e o plano D. E o paciente tem que entender essas opções. Então, esse é um caso bem típico disso. E tantos outros que a gente vê no dia a dia. Porque no fim do dia a gente tem que pensar se realmente a gente está tratando o paciente ou a doença. Isso é um ponto fundamental. O médico ele é treinado para tratar a doença. O PET scan vê o tumor. O teste genético vê o tumor. A gente biopsia o tumor. A gente não está avaliando o doente. Então, essas estratégias agora de scores, e a gente está vindo com estratégias para imuno, né, Lucila? Vendo imunoscore, vendo PDL1, vendo coisas do paciente agora. E a gente vai ter que começar, provavelmente, eu acho, a minha impressão, os remédios que vão vir, a gente vai começar a olhar mais o paciente, não tanto mais o tumor. E para mim é um caminho muito grande que a gente vai evoluir na medicina de precisão, para ser realmente preciso, porque o doente precisa de mais. O tumor, acho que a gente já chegou no limite, a gente tem que começar a olhar a pessoa. Sim. Então, acho que parabenizar vocês e pela incrível aqui, foi muito bom. A gente que agradece. Onde a gente pode encontrar vocês? Pode me encontrar nas redes sociais, Instagram e LinkedIn, a gente compartilha, né? O Instagram é marcos.a.j e o LinkedIn é Marcos Gonçalves Adriano Júnior. Eu estou sempre à disposição para discutir, para conversar. E você, Pedro? Eu atendo no Einstein e no HCor, né, com a doutora Lucila, e minha página é @Dr. Pedro Zon. Hoje foi o episódio Oncogeriatria com Vida sobre câncer coloretal. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Lembre-se de nos acompanhar nos nossos sites e nas nossas redes sociais. Agradecemos novamente a todos envolvidos e a sua audiência. Até o próximo episódio.